O desemprego ficou estável em 8,5% entre fevereiro e abril. Segundo o IBGE, o índice caiu em relação ao mesmo trimestre de 2022. Sobre esse assunto, a gente conversa com Marcos Labarte, economista, especialista em investimentos e sócio fundador da GT Capital. Bom dia, Marcos. Bom dia, Fabrício. Bom dia, telespectadores. Marcos, como é que você avalia o resultado para o último trimestre? Eu avalio como positivo. Claro que muito do que vem melhorando na taxa de desemprego envolve o setor de varejo, né? Que de um ano para cá, né, com a pandemia, depois da diminuição da pandemia, fez com que tivesse um estilingue aí da volta das pessoas para consumir, né? E isso ocasionou também uma melhora no setor de varejo, que a gente tem que ver daqui para frente, até porque com essa mudança de governo, e isso vai continuar sendo realizado no Brasil, até porque o desemprego no Brasil ele ainda continua alto, e que, de vez em quando, faz alguns ajustes no setor de varejo, por exemplo, como está ocorrendo agora. Marcos, Cristiano Vilela participa aqui da conversa com a gente. Cristiano. Marcos, um bom dia, satisfação falar com você. Você mencionou sobre essa questão do varejo, eu gostaria até que você falasse um pouco mais para a gente, porque estamos vivendo aí nos últimos meses um verdadeiro inferno astral no setor do varejo no Brasil, né? Nós temos casos como o caso das Americanas, nós temos casos das lojas Marisas, enfim, uma série de empresas já bastante reconhecidas no setor do varejo, apresentando problemas, uns mais graves, outros menos, mas apresentando problemas. Você identifica que esse setor do varejo, ele será realmente uma pedra no sapato dos próximos índices de emprego no país? Você entende que ele pode colaborar para um eventual aumento do desemprego no país, diante desses casos? Possivelmente, tá? O varejo é um setor muito cíclico. A gente tem que ver que também a taxa de juros alta, ela tende a fazer com que o consumidor diminua, né, o apetite a realmente fazer um consumo que não seja o obrigatório via supermercados e alimentos, como a gente obrigatoriamente tem que fazer, né? O que aconteceu com o caso das Americanas realmente abalou muito o mercado já no mês de janeiro, e falando de Americanas, acabou abalando não somente o mercado de varejo, mas sim o mercado de crédito, porque quase todas as empresas de crédito tiveram que ser reavaliadas e o mercado diminuiu um pouco aí o apetite também na parte de crédito, né? Isso abalou muito em janeiro e está ainda abalando o mercado de crédito no Brasil. Já no caso das Marisas, elas fecharam mais de 91 lojas no Brasil, e isso não vem de hoje, a empresa já vem apresentando problemas desde o passado, mas com as taxas de juros altas, realmente, e a diminuição do crédito, isso atrapalha empresas que às vezes têm um endividamento maior, procurar crédito no mercado, isso ela não alcançando, ela vai ter que fazer fechamento de lojas, e isso, a gente está falando em demissão, que é um setor que emprega muito no Brasil, é um dos setores que mais emprega no Brasil, é o setor de varejo. Marcos, um outro ponto importante, a gente estava já falando sobre isso aqui no Jornal da Manhã, o novo arcabouço fiscal que deve passar pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado antes de ser votado no plenário. Isso abre espaço para maiores discussões sobre o projeto? Sim, lembrando que o arcabouço fiscal ele só iniciou agora, né? As primeiras votações estão se iniciando e a gente sabe que envolvendo política no Brasil vai ter um debate muito grande e a tendência é de fazer uma série de ajustes nas próximas reuniões. Então, o arcabouço fiscal com certeza vai ser um dos principais temas do Brasil em 2023. O governo ele vem apresentando algumas perdas, né? Ontem foi uma delas, e isso até fez com que a Bolsa de Valores também caísse no Brasil no dia de ontem, porque o mercado ele fica na expectativa em saber se as votações que o governo vai votar nos próximos meses, ele vai ter maioria ou não. E o arcabouço fiscal ele vai ser fundamental para tudo que o governo quer realizar nos próximos anos, e também, se ele não tiver grandes votações favoráveis ao governo, vai demonstrar um maior enfraquecimento do governo perante ao Congresso. Vilela.
Marcos, um outro ponto que chama bastante atenção são as projeções de crescimento do PIB do Brasil nos próximos anos, projeções realmente muito tímidas de crescimento do PIB. Você entende que o governo federal ele teria alguma medida a ser adotada ou que ele poderia adotar para eventualmente implementar um crescimento mais efetivo, sem que gerasse um aumento de taxa inflacionária ou outros dissabores à política econômica do governo? Vilela, eu estava te ouvindo agora, né, e você colocou muito bem sobre a parte do PIB, né? O PIB no Brasil, ele até realmente apresentou um resultado positivo agora, mas muito pela parte do agronegócio, né? Então, o agronegócio, ele continua impulsionando a economia brasileira, né? Mas a gente não esquece que a gente é um país que, economicamente, ele é muito fechado, né? O governo até falou recentemente sobre a parte da industrialização do Brasil. Então, as medidas que o governo tem que realizar não são medidas imediatistas, mas são medidas que ele tem que estar realizando ao longo do tempo para a gente ver um PIB subindo de uma forma condizente com o tamanho do Brasil e não simplesmente artificialmente, né, em alguns momentos, por causa de uma grande safra no mercado de agronegócio. Marcos, e como que essa nova regra fiscal do governo deve ser recebida pelo mercado, você que é um especialista no assunto? Eu vejo que tudo que é positivo, a oposição do Brasil está levando de um lado também condizente, né? Diferentemente do passado, aí, que tudo era contra quando o governo queria votar, né, algo que fosse bom para o Brasil. Eu vejo que, por exemplo, o início aí da votação do arcabouço fiscal, como a gente falou inicialmente, ela passou, né, essas primeiras votações. Claro que ao longo do tempo vai ter uma discussão muito grande sobre isso, né? Então eu vejo que temas positivos para a economia, sejam relevantes para o Brasil, vão ser levados de uma maneira mais sadia do que era levado no passado. Tá certo, então a gente conversou com Marcos Labarte, economista, especialista em investimentos e sócio fundador da GT Capital. Marcos, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, bom dia para todos.